Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os erros da introdução alimentar. Bom, pessoal, nesse vídeo então eu vou falar sobre os erros cometidos na introdução alimentar. Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre esse assunto. Esse tema de introdução alimentar tem muita coisa para ser falada, então não tem como falar tudo num vídeo só. Então assistam os vídeos anteriores e fiquem ligadinhos que eu vou gravar outros vídeos falando sobre o assunto. Inclusive eu vou mostrar como foi a introdução alimentar do Vitor. Então se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder esses próximos vídeos. Bom, gente, o primeiro erro da introdução alimentar é iniciar ela antes do bebê completar 6 meses de idade e ter os sinais de prontidão. E quais são os sinais de prontidão? Bom, os sinais de prontidão eu mencionei todos detalhadamente no meu vídeo anterior, onde eu falo sobre quando e como começar a introdução alimentar. Então, se você tiver dúvida ainda sobre esses sinais, corre para assistir esse vídeo, tá? Eu vou deixar o link na descrição e aí você vê certinho se o seu bebê realmente já está pronto. Mas antes de 6 meses e ter esses sinais, você não deve iniciar a introdução alimentar, porque o bebê ainda não está preparado, o sistema digestivo ainda não está preparado para receber os alimentos. Eu sei que no passado as recomendações eram diferentes, né? As pessoas iniciavam antes a introdução alimentar, já dava suquinho, chazinho com 4 meses, mas tudo mudou bastante, né? Os estudos foram avançando e hoje a recomendação é essa. Próximo erro é achar que o leite não é mais necessário, que você vai desmamar o bebê. Gente, não. O bebê, ele inicia a introdução alimentar com 6 meses para conhecer os alimentos, mas o leite materno é a principal fonte de alimento até ele completar 1 ano de idade. Então, você vai continuar amamentando normalmente seu bebê ou oferecendo a fórmula se for o caso. Próximo erro é criar muitas expectativas com a introdução alimentar e achar que o bebê vai comer tudo que você oferecer. Gente, na maioria das vezes não é dessa forma que funciona, o bebê vai acabar brincando com o alimento, jogando, só explorando mesmo e vai acabar não comendo quase nada. Mas isso é completamente normal, então fique bem tranquila, porque essa fase realmente é para ele conhecer e ele vai continuar, como eu disse anteriormente, mamando. Então fique tranquila se o seu bebê não comer nada nesse início. Próximo erro é oferecer papinhas para o bebê. Gente, esse é o erro que eu acho que é o mais comum. Porque no passado, realmente, a recomendação era essa, né? Papinhas que você batia no liquidificador, no processador, misturava tudo ali, colocava carboidrato, proteína, legume, ficava aquela papinha maravilhosa. Pode ser que realmente fique uma delícia. Só que o bebê, ele não sabe o que ele está consumindo, porque ele não conhece os alimentos, então fica tudo uma textura só. Ele não desenvolve a mastigação. Depois, lá na frente, quando você for oferecer os alimentos da forma como ele realmente vai comer, ele não vai querer mastigar, porque ele já se acostumou lá com a papinha, que é só engolir. Ele não vai saber qual o sabor de cada alimento separadamente, porque ele não conhece nada, então aquilo vira tudo um gosto só. Então, o correto é você oferecer cada alimento separadamente, né? Não misturar tudo, para ele conhecer cada sabor e cada textura. E se você for oferecer no método tradicional, você amassa ligeiramente com um garfo. Conforme o bebê vai desenvolvendo a mastigação melhor, aí você vai amassando menos os alimentos. E se for no BLW, você vai fazer os cortes corretos. Normalmente você inicia com os pedaços maiores. E aí depois, quando o bebê ele começa com aquele movimento da pinça, né, lá para os 9 meses mais ou menos, aí você começa a deixar os pedacinhos menores. Então, é dessa forma que você faz. Jamais liquidifique os alimentos. Próximo erro é oferecer sal antes de o bebê completar 1 ano de idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o sal antes de o bebê completar 1 ano. Se você oferecer, que seja o mínimo possível. Os órgãos do bebê ainda estão em desenvolvimento, o rim ainda não consegue filtrar uma quantidade muito grande de sal. Então, é legal realmente você temperar só com temperos naturais a comida, né? Pode colocar alho, cebola, salsinha, enfim, tudo que tiver aí na sua cozinha que não for industrializado, temperinhos naturais, tá valendo. A comida não vai ficar sem gosto. O nosso paladar que é viciado, então pra gente, a gente acha estranho, a gente acha que o bebê não vai gostar, mas na verdade o bebê tá consumindo o alimento com sabor natural.
está conhecendo como realmente é o alimento. E essa é a forma correta da gente fazer. Próximo erro é oferecer açúcar antes da criança completar 2 anos de idade. Essa é mais uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente sabe dos efeitos nocivos do açúcar, mas a gente já tem um paladar bem viciado, né? Eu, pelo menos, amo açúcar, mas assim, se a gente puder, nesses primeiros 2 anos de vida da criança, seguir essa recomendação, isso vai refletir lá na frente, no futuro, né? Essas crianças que hoje comem mais saudável, né, nessa introdução alimentar, vão ser adultos mais saudáveis, vão comer melhor, vão ter menos seletividade alimentar, vão ter um paladar menos doce do que o nosso. Então, se possível, se a gente conseguir fazer dessa forma, é melhor. Pretendo seguir fazendo assim com o Vitor, fiz dessa forma com a Alice. Ela tem mais de 2 anos, mas ainda assim eu evito muito o açúcar. Aqui em casa, geralmente, eu dou só frutas, só coisas naturais, mas eventualmente se a gente tem uma festa, alguma coisa assim, né, sei lá, na Páscoa, mas não é algo que eu costumo oferecer para ela. Sei que com o Vitor vai ser um pouco mais difícil, porque é um segundo filho e a Alice já pode consumir o açúcar, mas eu pretendo ao máximo fazer o que eu conseguir aí para poder ela ter uma alimentação saudável, o Vitor também, e refletir lá na frente em adultos que vão comer melhor, vão ter menos seletividade alimentar, enfim. Próximo erro é oferecer suco antes de 1 ano de idade. Gente, eu sei que lá no passado a introdução alimentar da gente era feita com suquinho, aquele famoso suquinho de laranja lima. Mas as recomendações mudaram. Então hoje a recomendação é somente depois de 1 ano de idade o suco. Então a gente costuma dar o que para a criança? A fruta. Porque se você dá o suco, você está perdendo ali muito da fibra, né? Você quebra a fibra quando você faz o suco e acaba que tem mais açúcar, porque a fruta ela tem frutose. Então quando você faz o suco, você acaba ingerindo mais o açúcar da fruta e não as fibras. Então, quando você consome a fruta, você está consumindo fibras. Além do que, esse período de introdução alimentar, o bebê tem que conhecer realmente as frutas. Você está dando um suco, você está perdendo a oportunidade ali, né? O bebê está perdendo a oportunidade de conhecer uma nova fruta. Então, suco somente depois de 1 ano de idade. Próximo erro, esse daí eu acho que é muito comum, é não respeitar os sinais de saciedade do bebê. Então, isso daí já é algo que vem lá no passado, né? Daquela coisa de você ter que raspar o prato, né? Até a gente, às vezes, tem esse costume de colocar uma quantidade de comida no prato e ir comendo e perceber que nem terminou de comer e já está satisfeito e continuar a comer para terminar com aquela comida que está no prato. A gente parece que foi ensinado dessa forma, então a gente meio que instintivamente faz isso, né, de terminar com a comida que está no prato. Mas essa não é a forma correta de ensinar a criança. A gente deve ofertar os alimentos, né? Então, a nossa obrigação é oferecer os alimentos na maior variedade, com qualidade, né? Somente alimentos saudáveis para o bebê. E o bebê é responsável pela saciedade. Ele vai saber o momento que ele está satisfeito. Então, não precisa ficar preocupada se seu bebê não comeu tudo, se não comeu nada, tá? Então, essa questão de mandar raspar o prato, esquece. Jamais faça isso com o seu filho. Próximo erro é oferecer a comida para o bebê em locais com distração. Seja brinquedos, TV, rádio, enfim. O quanto mais tranquilo for o ambiente, menos distração, é melhor para o bebê manter o foco na comida, né? Não comer demais no automático, porque a gente faz isso, né? A gente às vezes está vendo um filme, come um pacote inteiro de bolacha, nem sentiu direito o gosto, nem viu quanto que comeu. E também para o bebê não comer de menos, porque ficou entretido ali com o brinquedo, com a TV e não comeu nada. Enfim, ele tem que estar num local bem tranquilo para poder focar na comida. Próximo erro é oferecer os alimentos somente uma vez. Então eu vou lá, dou um alimento para o meu bebê, exemplo, uma banana, meu bebê empurra, faz cara feia, não come, e aí no dia seguinte eu não vou mais dar banana porque meu filho não gosta de banana. É assim que funciona? Não. O bebê ele tem que ter vários contatos com os alimentos, né? Várias vezes para ele ver se realmente ele não gosta daquele alimento. Então, ofereça mais vezes, né? Não é assim de primeira que talvez ele vai gostar. Pode ser que ele precise de vários contatos para gostar de um alimento. Então, continue oferecendo. Já emendo com outro erro, que é você achar que tem que oferecer o mesmo alimento
continuamente. Então, por exemplo, essa semana eu vou oferecer só banana. Banana na segunda até o domingo só banana, para depois mudar para uma outra fruta. Isso é uma recomendação antiga. Hoje em dia a recomendação é variedade, então varie o máximo possível a quantidade de alimentos que você vai dar, porque a ideia é conhecer os alimentos, ele tem que conhecer a maior quantidade possível de alimentos. O último erro, mas não menos importante, é oferecer comida para o bebê numa posição que não seja sentada, tá? O ideal é que ele sente lá no cadeirão de alimentação, né, que é o local correto, onde ele vai ficar numa posição certinha, e até ajuda naquela questão de ritual, dele estar sempre no mesmo lugar, mas a gente sabe que às vezes não é possível, às vezes a gente tem que dar a comida num lugar improvisado, né? Mas que não seja numa posição deitada, né? Tipo, dar no carrinho, a criança meio deitada. Essa posição, a criança pode até se engasgar. Isso daí aumenta as chances de engasgo. Então, o bebê tem que estar numa posição sentada, né, mais ereto possível para evitar possíveis engasgos. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma. Se você gostou, não esquece de deixar um like, que você me ajuda muito. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Inclusive, um próximo vídeo que eu vou mostrar aqui como foi a introdução alimentar do Victor. Tem outros vídeos aqui no canal também onde eu falo do tema, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo se você quiser assistir. E é isso, me acompanhe também lá no Instagram, lá eu mostro um pouquinho aqui da minha rotina com o Victor e com a Alice. E é isso, um beijo e até mais.